Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: Olhe, o senhor está idoso, e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora, tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então, Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: Este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, a assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus servos e servas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito, e o Senhor lhe respondeu: Faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para sua cidade. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo o Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam, e ele disse a Saul: Leve um servo com você, e vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao servo: Vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: Tenho uma ideia. Nesta cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: Está bem, vamos, mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: Tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: Vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: Está bem, vamos.
Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram: O vidente está aqui hoje? Elas responderam: Sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade, e quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Este é o homem de quem lhe falei, ele governará meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: O Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba adiante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber, e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu: Mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar, e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: Traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel. Reservei este pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele. É hora de seguir viagem. Saul se aprontou, e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois, beijou Saul e disse: Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: Que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles.
será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo o Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois, mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa, em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam: esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção.